Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. A história de Judas. Neville Goddard 1959. Nós lhes dizemos que acreditamos que você pode ser o que você quer ser neste mundo e que é meu propósito contar isso a você. Se eu tenho momentos em minha vida, eu me arrependo, não no sentido de uma mudança de mentalidade, como na palavra arrependimento, isso eu ainda devo lhe contar. Posso ter momentos de pesar por você ter abusado desse poder para qualquer propósito, mas é melhor que você o use mal, em vez de não o usar. Quantas vezes se sente preocupado com o mau uso desse princípio? No entanto, é melhor usá-lo de forma incorreta do que enterrá-lo, mesmo com o uso indevido que aprendemos, embora isso doa. Na história dos talentos, só quem não usou foi condenado. Estamos vivendo em um mundo que é como uma peça e alguns parecem nascer em um papel difícil, e ainda assim você diz a ele que Deus é amor infinito. Mas ele é o dramaturgo e o diretor de elenco, pois isso é uma peça. Como Shakespeare diz, todo o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são apenas jogadores. Temos nossas saídas e nossas entradas e um homem em seu tempo desempenha muitas funções. Mas esse tempo não é de 3 pontos e 10, é o tempo que leva para despertar aquele homem, o ator perfeito ou Deus. Então, eu toco cada parte, mas interpretar cada parte não significa que eu interpreto cada homem ou mulher no mundo. Existem bilhões de atores, mas apenas muitas partes, e todas as partes que você e eu devemos tocar. A figura central, a estrela, é Cristo, e toda a peça é sobre Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, mas há muitas partes que a revelam. Há 12 personagens principais, os 12 discípulos, e os 24 anciãos, e o sumo sacerdote Caifás e seu oponente político, Pilatos. Estes estão em todas as épocas e todas as vezes. O objetivo da peça é despertar em nós o ator, Deus. Esses personagens da Bíblia não são pessoas, eles nunca andaram na Terra como pessoas. Nós jogamos todos os personagens, mas eles não vivem mais do que Hamlet viveu. Quando Olivier joga Hamlet, Hamlet não pode fazer nada a não ser o que Olivier faz, e então Olivier pode, se ele quiser, jogar como outro personagem. Os personagens são os estados eternos da alma, mas devemos aprender a distinguir o homem dos personagens que ele está interpretando. Os personagens são reais na eternidade e nós assumimos o personagem e o jogamos nessa esfera. Dizer que tudo neste mundo é uma peça pode ser perturbador, mas quero que você acredite. Esta noite quero discutir o mais difícil de todos os personagens, e se for perguntado, você se recusará a desempenhar esse papel, mas é o mais importante, pois até que seja tocado, Cristo não pode despertar dentro de você. É o caráter de Judas. As pessoas dizem que ele é o traidor, mas, para poder trair, é preciso primeiro manter segredo. Então eu te trago nas mãos de seus inimigos. Eu te revelo, pois é isso que trair significa. Somente quem conhece a Deus pode revelar Deus. Somente Judas não deixou Jesus no jardim. Os outros o deixaram, mas Judas permaneceu para revelá-lo, ou traí-lo, e então Judas comete suicídio. Mas nos é dito, nenhum homem tira minha vida, mas eu mesmo a deito. Então, quem é Judas? Até que esse personagem seja tocado, Cristo não é despertado na mente do homem. Ele revela Deus. Então ele se arrependeu quando descobriu que aqueles a quem ele revelou o Senhor cuspiam nele e o insultavam e condenavam. Isso não significa um homem, é um símbolo. Mas digamos que chegará o tempo em que você não se arrependerá, mesmo que se preocupe com as consequências do seu ato. A palavra só é traduzida 6 vezes neste formulário. Paulo escreveu uma carta amarga para os coríntios e disse: não me arrependo nem mudo minha atitude.
Em outra ocasião, quando Jesus é feito um membro da ordem de Melquisedeque, ele diz: "Eu não me arrependo." Mas, neste caso, quando Judas revela o Senhor ao mundo, ele se arrepende, pois ele vê o que eles fizeram com o conhecimento. Não é algo feito a um homem, pois Cristo é invisível, pois ele é o Senhor e o Senhor é Espírito e Espírito é sem forma. Você diz ao mundo quem ele é, como a realidade invisível do homem, e então quando você vê que eles cospem em sua face, figurativamente, então você está preocupado com as consequências de sua traição à identidade de Deus. Judas não é mais homem do que Cristo é homem. Cristo é a realidade invisível, e todos os outros são estados, e nos movemos para os estados. Mas quando você está no papel de Judas, você está no final da peça e a peça acaba. Você trai a identidade do poder criativo do universo e então você morre em seu estado antigo, você se pendura em uma árvore. Como ele o trai, ele se torna o próprio ser que ele trai. Agora, Judas vem da mesma forma que a palavra Judá. Isso significa mão. É o primeiro símbolo em nome de Deus, ou o símbolo hebraico Yod, a mão do culto, a mão do Criador. Então o segundo nome de Judas é Iscariotes. E significa homem, Iscariotes significa colocar madeira ou o carpinteiro. Então Judas trai o Senhor, porque ninguém o conhecia, mas Judas disse-lhes: "Quando eu o beijar, você o conhecerá." E, no entanto, Jesus lhes dissera: "Estive com você 3 anos e você não me conhece." Os outros correram quando ele foi preso, mas aquele que o conhecia beijou-o e disse: "Não o deixe ir, e essa é a sua imaginação, pois esse é Cristo. Não há outro." Cristo no homem é a maravilhosa imaginação humana do homem, e com Cristo todas as coisas são possíveis. Então você pode pegar essa revelação e sair e ser o que quiser. Se usar esse poder eu saio e aproveito outro, isso significa o meu uso indevido do que acabei de ouvir. Mas aquele que diz a você e depois vê o que você faz com isso, muitas vezes se arrepende. Então a história é contada a você que eles cuspiram nele, não um homem, pois quem pode cuspir na imaginação, sem saber que não há outro? Somos todos um. Isso é cuspir em Cristo ou colocar lanças sobre ele. Não em seu corpo, pois ele é invisível, pois meu Pai é Espírito e Espírito é invisível. Assim, o mais difícil de ser jogado é o de Judas, ou o traidor, e se o dramaturgo estivesse lançando a peça, ninguém se ofereceria para interpretá-lo. Mas é preciso sair e trair Deus dizendo sua identidade. Na medida em que você puder fazê-lo, você provará isso pelo comportamento daqueles a quem você diz. Pois todos os caracteres da Bíblia são verdadeiros como estados e eles vivem para sempre. Deus envia seus filhos através desses personagens como atores que no final dos tempos ele pode despertar esses atores como a si mesmo. Você é infinitamente maior do que qualquer personagem da Bíblia, pois são estados, mas há outro que não é um estado e esse é Cristo, e ele está sendo despertado em você. Cristo é Deus e ele está despertando em todos os seres do mundo. Ele preparou uma peça para despertar todas as crianças nascidas da mulher, e para criar como seu pai ele tem que passar por toda experiência, e todas elas estão escritas na Bíblia. Portanto, há os 12, e os 24, e há sempre o poder político, o poder religioso e os sábios, chamados os saduceus, e aqueles que se conformam com o que eles acham que são. Torne-os importantes aos olhos dos homens, os fariseus. Então há aqueles que têm talentos mecânicos. Você pode tirar das obras inspiradas de um Shakespeare ou de um Blake e escrever muitos livros, mas eles não poderiam escrever um pensamento que é original, e eles são os escribas. Depois, há a multidão, que aplaude o herói hoje e, em seguida, apedreja-o no dia seguinte. Portanto, os 11 não podiam cometer suicídio ou, em outras palavras, abandonar tudo o que já haviam ouvido em relação à causação. Isso é tudo que você pensava que deveria abandonar e morrer para viver apenas para o Cristo.
E então você lê a declaração de Paulo de que ele vem ensinar apenas uma coisa, e ele a obteve da revelação. É verdade, vem por uma visão, mas então os saduceus vão rir de você. Nós temos isto agora em nosso meio enquanto eles falam sobre a evolução, e o mundo aceitou isto, mas me disseram que Deus criou todas as coisas e as chamou de boas e maravilhosas. Todos eram atos distintos de criação. Não tenho nada a ver com nada menos que o homem, mas tudo menos do que o homem só testemunha o que sou. Eu não evoluí através de todos os animais. Isso é verdade apenas em relação aos assuntos humanos. Eu vejo isso passar da canoa para o transatlântico, do arado ao trator, da caverna ao palácio. A evolução é apenas nos assuntos dos homens. O pássaro constrói seu ninho como foi construído pela primeira vez e é fixo e perfeito, mas as coisas da forma evoluem. Mas isto não é o homem, este corpo, isto é apenas a máscara, persona. Eu sou toda a imaginação e uso esta máscara até que eu passe por todas as partes, e então eu sou ele, porque o propósito da peça é nos despertar, pois somente Deus atua em todos os seres e seres existentes. A peça é nos tornar atores, até mesmo os ruins. Se somos maus, aquele que revela o segredo se arrepende, ainda assim ele não o mudaria. Dizem-nos que quando Judas veio e beijou Jesus, Jesus lhe disse: Amigo, por que você está aqui? Os tradutores não conseguiram acreditar na tradução real, de modo que a colocaram na nota de rodapé. O que você tem que fazer, faça isso. A tradução atual é: o que você deve fazer, faça isso rapidamente. Você tem que fazer isso. Você tem que dizer ao mundo quem Deus é e que ele é a imaginação, mas o tradutor usou a frase: por que você está aqui? Todo mundo é um ator desperto, então eu digo a todos que você está interpretando todas as partes, e espero que você comece a interpretar o papel de Judas. Você não veio para tocar apenas uma parte. Todo mundo toca muitas partes. Você pode, se quiser, entrar nessa parte de Judas. Você poderia jogar Caifás ou Pilatos para sempre, e pensar que a causa é externa, ou está nas mãos dos poderes políticos ou religiosos, ou as grandes universidades. Até que venha, nota, a compreensão da verdadeira causação. Você não sabe disso, mas eu sei quem eu sou e quem você é. Cada ser é Deus em diferentes estados, todos desempenhando essas partes maravilhosas, mas quando ele desperta, ele é Deus, e não importa o que ele tenha feito, ele é perdoado. Quando ele acorda, ele é branco como a neve, não importa o quão escarlate as coisas fossem. Peço-lhe para levar esta revelação de Deus, que é a sua própria imaginação humana maravilhosa. É o que Judas lhe diz e eu estou fazendo a parte dele. Ele não é um homem, mas um estado no qual eu entrei deliberado e conscientemente, pois ninguém pode trair a Deus a menos que ele conheça o segredo. Somos informados em Coríntios: quem conhece os pensamentos de um homem, mas o espírito do homem que nele habita? Quem poderia revelar ou trair Deus, mas aquele que conhece seu segredo? Mas se você conhece e prova, então você é comissionado para sair e trair Deus. Você sai e traiu o segredo da criação. Então ele foi e se enforcou em uma árvore. Este corpo é uma árvore. Ele vem para fazê-lo e ele teve que fazê-lo, mas depois fica horrorizado com o uso do qual eles colocaram esse segredo sobre o qual ele veio contar. Então o próximo estágio é despertar completamente como Cristo. Nós ainda não sabemos como seremos, mas quando virmos, o conheceremos, pois seremos como ele. Você será como o ser que foi enviado para trair. Todos aqui vão interpretar todos os personagens na eternidade. Eu não quero dizer pessoas. Eles vão passar por todos os personagens, pois os personagens são estados eternos. Distinguir o homem, que é todo imaginação, do seu estado atual. Você pode perdoá-lo por qualquer coisa sabendo que ele está desempenhando um papel escrito para ele por Deus.
Somos todos jogadores no jogo de Deus. Você pode voltar e ver as partes que você tocou desde o berço até agora. Se você recebesse uma visão, agora, neste momento, veria na forma humana o estado em que estou jogando. Você veria isso e, no entanto, não é um homem, mas apenas um estado. Eu tenho visto pessoas discutindo e sobre elas você vê figuras em disputa. Eles estão apenas jogando estados e como eles perdoam e apertam as mãos, estes desapareceriam. Um cavalheiro se sentou aqui outra noite e ele me escreveu: quando você começou a falar, vi por cima do seu ombro um patriarca, quem usava o chapéu preto e as vestes de um padre. Não sei quem ele era, mas sinto que ele é uma grande inspiração para você. Isso é verdade, pois entrei em certo estado, eu estava falando da pedra fundamental, e esse estado era personificado como um homem. Eu estava lhe dizendo que a pedra fundamental de tudo é imaginar e não deixar isso e ir em busca de outro fundamento. E aqui este senhor viu um ser que era para ele um patriarca expressando o que eu estava falando. Eu sei que é verdade porque eu nunca estou sozinho. Mas você é infinitamente maior que o estado, pois você é um centro vivo da imaginação. Você pode se mover através de todos os estados, você não é o estado. Eles constroem igrejas para Pedro, ou para João. Eles estão sendo construídos apenas para estados, e os estados estão eternamente mortos até que o Filho de Deus lhes dê vida. Quando você entra no estado de contenção, ele fica vivo, mas se você não estiver no estado de contenção, ele está morto. Eles não constroem igrejas para Judas. Eu vivi em uma pequena ilha e eles dividiram em 11 paróquias, nomeados para os discípulos, mas não há Judas. Meus antepassados não sabiam que ele era o mais importante, pois só ele poderia descobrir Deus e traí-lo. Eles chamam alguém que trai um amigo de Judas. Mas em Mateus 26, Jesus o chama de amigo e então ele diz: o que você tem que fazer, faça rapidamente. Ele não ligou para os outros amigos. Ele chamou Pedro de Satanás, mas para Judas ele disse: traia-me. E então, frequentemente, aqueles a quem o segredo é revelado começam a usá-lo erroneamente. Eles descobrem que a imaginação cria realidade, não gostando de alguém, imaginam algo ruim, pela sua própria intensidade, fazem com que ele aconteça. Você pode usar isso de uma maneira horrível, então nos dizem que ele se arrependeu ou ficou profundamente preocupado com as consequências de seu ato. Você pode ser o que você quer ser neste mundo, e aqueles que recuam desta verdade são seus inimigos e não sabem disso. Milhões de pessoas vão recuar disso, mas está tudo bem, pois ainda não chegaram ao ponto em que podem ser escaladas para o papel em que vão pegar e sair e trair Deus. Você só pode trair a Deus revelando-o. Você não o conhecerá por nada que os escribas ou os fariseus lhe dirão, mas apenas por revelação interior. E quando você estiver totalmente persuadido, você irá contá-lo. Então, quando chegar o dia de fechar este olho e tirar essa venda, você acordará entre os gigantes daqueles que estão despertos. Mas nenhum falhará, pois todos na eternidade finalmente despertarão. Então, se eu tiver que representar uma parte mais e mais até que eu esteja enterrado na parte, serei enterrado até que eu saiba que eu sou o ator e não a parte que estou tocando. Isaías 40, 6-8. Parece tão estranho que o livro que forma a base da peça deveria fazer esta afirmação: toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A grama murcha, a flor se esvai, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre. E a palavra é a peça do Gênesis ao Apocalipse. Se você pegou todas as Bíblias e as queimou, a peça permanece apesar do registro escrito. Nós ouvimos muito sobre bondade, poucos podem defini-la, já que duas ideias não têm o mesmo conceito. Eu não ensino você a ser bom, mas a ser criativo ao expressar esse grande talento. Não o enterre, mesmo que, ao usá-lo, você cometa erros. Prove isso em sua própria vida e depois saia e conte aos outros.
Nenhum sacerdócio pode enviar a você ou ter o poder de mandá-lo para fora. Nenhuma água benta te mandará embora. Você é enviado por Deus e Deus é Espírito. Então, se você se sentir motivado a fazer isso, não hesite. E se você cometer erros e ouvi-los, eu posso sentir por um momento que eu gostaria que você não tivesse, mas eu realmente não vou me arrepender de ter falado da identidade de Deus. Sua imaginação humana é Deus e é uma com aquilo que sustenta o universo. Quando você o vê, sai e trai, ou revela. Judas significa mão, e isso se torna a primeira letra do nome do Criador. Iod, Re, Val, Re. Dizem-nos que Judas traiu seu senhor por 30 moedas de prata e depois foi dito que ele havia devolvido ao padre. Eles compraram o campo do oleiro. Isso significa Criador. Aparece 62 vezes como maker, é usado apenas algumas vezes como potter, oleiro. Significa criador no sentido de um artesão ou ourives. Isso significa que o indivíduo é um criador. Então ele tomou a plenitude do preço de Deus, pois 30 significa plenitude. Ele passou por todos os fornos, pois ninguém jogando Judas poderia pular um. Então ele pagou o preço. E então ele jogou no oleiro. Ele deveria ter jogado para o ourives. Mas a mesma palavra traduzida como ourives também é traduzida como potter. Eu pago o preço total para descobrir que a minha imaginação é Deus e então eu morro para tudo que eu acreditava anteriormente e depois digo para a população, depois de tê-lo negado e cuspido nele. Não tem nada a ver com qualquer coisa acontecendo na Terra. Vá em frente, pense sobre isso e determine se tornar a pessoa que você quer ser. Então traia esse segredo e conte aos outros o que você descobriu. Imagine as coisas mais belas deste mundo para si ou para o outro. Então, vamos agora para o silêncio e quando você o quebrar, sabendo que imaginar é Deus, que ninguém te persuadiria, a qualquer outra causa para fenômenos. Vá através destas portas sabendo que é assim, então você não será impaciente, mas você deixará assim, pois Deus cria a realidade. O Pai anda pelo mundo comigo e eu não o sei. Eu não sei que atividade imaginária é a causa do que aparece no meu mundo. Agora vamos para o silêncio.